Salve galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu converso com o Zé Lima. E aí, tudo bom, Zé, Ricardo? obrigado pela presença. Demorou, hein, Zé? Demorou, Rapaz, finalmente conseguimos, né? a chuva, é isso. Tudo atrapalhou. Rapaz, isso que eu falo pra galera, a complicação. Hein, Zé, a gente chegou aqui, tinha barulho, aí eu falei aqui com o pessoal, segura aí que tá tendo obra. Não ia ter Sim. essa obra hoje porque tá chovendo. Eu digo, então tá tudo certo. Tanto que eu demorei, não foi? Eu disse, Zé, eu já falo com você. Aguardando, né? Agora a gente está aqui gravando, né? Vamos lá. Então, Zé, eu queria saber primeiramente um pouco sobre sua formação. Você me disse que é formado em Educação Física. Sim, minha formação é Educação Física, licenciatura e bacharelado. Pela Universidade Batista, Faculdade Batista de Minas, as duas, né? E me formei tem 2 anos. Bacana, cara. E Zé, me fala uma coisa, você hoje é técnico do Cotiguiba. Certo, sou técnico Cotiguiba, além de técnico, sou diretor de basquete, que já é uma coisa que já tem, acho que desde 2019, mas aí eu só vi assumir realmente em 2021, depois da pandemia, porque infelizmente teve esse lapso de tempo, né, parado. Mas o nosso projeto do Cotiguiba vem desde 2019, hoje, esse ano 2024, completa 5 anos dessa retomada. Bacana. E me explica uma coisa, Zé, como é que está funcionando? Eu acompanho pelo Instagram e eu queria saber como está assim, as categorias, se tem... Sim, eu vi as que tem modalidades, né? isso, eu vi que tem feminino, Sim. que tem base, eu tive recentemente com o João, que joga com A vocês. João Vitor. João Vitor, filho Toquinha, de todo. galera chama ele de Toquinha. Então, Ricardo, como eu falei, hoje o projeto começa, desde 2019, tem 5 anos, né? Então, esse ano 2024, final do ano passado, 2023, e esse ano 2024 está sendo muito importante porque realmente o clube está dando uma assistência maior do que nos anos anteriores, por causa da pandemia e tal. Então, hoje a gente consegue ter, digamos que, 3 a 4 categorias de base, mais as feminino e masculino no adulto. E a gente ainda quer implementar o Master, que é uma coisa mais lá para frente. Mas hoje a gente tem na base a escolinha, que é iniciação, né, a partir de 7 anos, que é o professor Murilo, né? Ele cuida dessa parte da iniciação. Tem a categoria sub-12, sub-14, e sub-17 e sub-19. São 4 categorias na base. Categorias. Além do que eu já falei, que é categoria adulto, masculino e feminino. E em média vocês têm quantos alunos? Então, totalizando todas as categorias e modalidades, a gente tem 70 alunos, 70 pessoas, atletas. Bacana. E como é que funciona para jogar no Cotiguiba? Então, só chegar, ter uma mensalidade? Como é que Então, a funciona? gente tem os canais das redes sociais, né, que servem como canais de atendimento também. Tem o meu WhatsApp, que é particular, mas ele serve também. Então, a escolinha hoje ela é pago. Ela tem um custo, né, porque a gente tem um professor que tem o seu ganho através disso. Sim. Mas, assim, a base mesmo hoje, a gente não está cobrando mensalidade, só às vezes quando tem a necessidade de uma ajuda de custo em relação a competições, material, mas é algo bem mesmo pontual. O clube ele está ajudando financeiramente nessa questão e aí a gente também tem a necessidade, por quê? Porque a gente está procurando trabalhar com o pessoal das comunidades, né? Hoje a gente atende muitos meninos, por exemplo, ali da região do Bairro Industrial, do 18 Forte, do Bugio, que vem procurar a gente e às vezes não tem condições de acesso em outros clubes e outros projetos, e aí a gente está trazendo esse pessoal, e aí a gente conversou com o nosso presidente, o Alton Mangueira, e ele fez essa ressalva de ajudar a questão de estar trazendo esses meninos para ficar com a gente. Mas me explica uma coisa, e em relação ao time adulto? Certo. Como é que está o time adulto? Então, nosso time adulto, a gente está meio que numa entre-safra, né? A gente já vem de um trabalho desde agosto do ano passado. A gente abdicou de participar de algumas competições de nível maior, como o Sergipano, como a Liga, justamente porque a gente está numa crescente e a gente está procurando participar mais de torneios, como a gente já participou acho que é o 3º torneio agora que a gente está participando, curto, de um nível técnico mais encaixado com a nossa realidade,
para que no segundo semestre a gente possa, por exemplo, jogar, a gente tem o objetivo de jogar o Sergipano da federação no segundo semestre. E aí sim a gente chegar preparado para... A gente tem que ser realista, né? A gente está numa fase de preparação, até porque a gente está trazendo muita gente da base para o time adulto, que a gente está fazendo esse projeto. O projeto do time adulto hoje, ele consiste em quê? Trabalhar a base e aos poucos ir introduzindo no adulto. Então, por exemplo, eu acho que o mais veterano que ainda joga sou eu. Ainda pretendo jogar mais 1 ou 2 anos e aí ficar só no Master. Mas a gente, por exemplo, a maioria das equipes em Sergipe às vezes traz 2 ou 3 atletas para juntar, faz uma mescla com outras equipes. A gente não, a gente está tentando ser 100% puro Cotiguiba. Porque a gente tem em mente, desde quando a gente iniciou, esse trabalho de transição, que é importante, porque a gente, por exemplo, há um tempo atrás, a gente via essa dificuldade. Às vezes o atleta saía do juvenil, que era antigamente, agora sub-19, sub-18, sub-17, e ele ficava meio perdido, ele não tinha uma continuidade, às vezes ele dispersava, ele ia procurar outro esporte, e a gente está fazendo esse trabalho até porque a gente tendo um adulto consistente e forte, a base vai olhar como uma meta, né? De chegar lá, um exemplo, uma inspiração, né? Um exemplo, então a gente está tentando introduzir isso. Hoje a gente tem uma base já formada de atletas que já jogaram há um tempo atrás no Cotiguiba e retornaram, e junta com esse pessoal da base. Bacana. E vocês jogaram ou ainda estão jogando um torneio em Itabaiana? Estamos jogando um torneio em Itabaiana, a gente já jogou a primeira rodada, vencemos na estreia, o time do Inimigos da Sexta. Sim. Que é um torneio bem entre amigos, né? Posso dizer assim. Inclusive queria mandar um abraço para o professor Sérgio Dorensky, que é um cara que está fazendo um trabalho muito legal, já vem de um tempo aí, e lá em Itabaiana, e ele está tendo essa iniciativa de fazer esse torneio, até para mobilizar o basquete lá em Itabaiana, que já foi bem tradicional, e ele está querendo retomar. Hoje eles têm uma escolinha, eles têm um projeto lá bastante consistente, legal, e aí a gente está colaborando, porque querendo ou não, um torneio desse é uma visibilidade, né? Sim. Então, quadrangular, que são 3 equipes aqui de Aracaju, 2 equipes de Aracaju, uma de São Cristóvão, né, que é o pessoal do Inimigos, que é basicamente o pessoal da UFES, sim, e o Itabaiana, que é o time da casa. Então, vamos para a segunda rodada, ainda está na primeira rodada. Bacana. Inclusive, eu assisti ao podcast lá, o professor esteve lá, não foi? Sim, muito legal. Então, eu gostei muito. Recomendo, né? Até quem puder assistir. Por favor, né? Eu acho que todas essas ações fortalecem nosso basquete. Então, confere lá o trabalho do professor, a trajetória do professor lá no basquete de AZ. E Zé, vocês acham que vocês têm chance assim de ganhar esse torneio? Não, eu acho que esse torneio, de todos que a gente participou, é o que a gente tem mais... Chega mais preparado, posso dizer. Chega mais preparado para jogar. Para jogar e até para ser campeão. Os outros, como a gente retomou e está naquele processo, atletas saindo, chegando, essa inclusão da base, o pessoal ainda meio verde. Sim. A gente jogou na expectativa de chegar nas finais, mas não tinha essa preparação toda que a gente está tendo agora. Montanha está por lá ainda. Montanha está lá, um dos nossos principais jogadores até, né? Montanha, Elias, né? Galera que... Tive que Elias, acho que não sei se foi domingo ou foi ontem que a gente eles estão jogando na Aquamais também, que o pessoal da Aquamais pediu para eles jogarem lá. Como a gente não jogou da Liga, eles pediram emprestado, né? E a gente cedeu, né? Até porque, querendo ou não, é rodagem, eles continuam em atividade, ganham experiência. Cada torneio que você joga, você ganha um know-how, uma experiência para levar para frente, né? Zé, qual é o maior desafio, na sua opinião? Assim, você é um cara que tem uma trajetória longa aqui, basta você pesquisar aí, Zé fez muita coisa aí, tem muita gente que fala, pô, Zé poderia ser até mais reconhecido, faz muita coisa. Qual é o maior desafio de estar à frente assim, do clube? Claro, tem a relação com o Cotiguiba. Qual é o maior desafio para você? Porque você é uma espécie, digamos assim, de gestor do basquete, né? Acho que o maior desafio é a questão financeira mesmo, né? É olhar para o basquete como uma modalidade que seja rentável. Óbvio que a gente trabalha em um âmbito amador, né? Então, querendo ou não, a gente às vezes tem que gastar mais do que rentabilizar menos. Mas o trabalho em si, ele consiste em você dar um passo por vez, um dia por vez, entendeu? Então, acho que a questão financeira é o que pesa mais, até porque, mesmo você tendo uma estrutura, você tem que ter
um alicerce por baixo financeiro para ter estrutura de bola, de cone, querendo ou não, o clube disponibiliza horário, às vezes à noite, aí tem um custo da questão da eletricidade. Exatamente. Hoje em dia tudo é custo, né? Mas eu acho que a gente está lidando bem com isso. E mais uma vez queria agradecer ao clube, ao professor, ao doutor presidente Wellington Mangueira, porque é um cara que ele acredita, ele tinha vivenciado já o basquete desde sempre do clube e eles estavam com a modalidade adormecida há uns 20 anos ou mais, Caramba. quase 30 anos. E o basquete do Cotiguiba é um dos principais esportes ao lado do futebol. Claro, o futebol é o carro-chefe, né, na maioria dos clubes, mas o basquete, futebol e remo são as 3 principais modalidades do clube. E hoje também, o futebol está retomando, o remo já tem um trabalho de base com o professor Geraldo Porto, e o basquete agora conosco. Então, por exemplo, o Cotiguiba foi o primeiro clube de basquete. Ao lado, fez o primeiro jogo de basquete em Sergipe. Bacana isso. Em 1938. Foi Cotiguiba contra o time do Exército, do 28BC. Então, foi o primeiro campeão estadual, bicampeão estadual, no caso, o último título em 1946. Então, a gente está tentando resgatar também essa questão de ter esses títulos de volta, reconhecimento através de um título sergipano. Mas eu acho que é isso mesmo. Você pode perguntar para qualquer professor, gestor da minha condição, eu acho que ele vai responder a mesma coisa. Questão financeira. Até porque, como eu falei, a gente trabalha com o pessoal das comunidades, a gente, querendo ou não, esse custo vem para nós, né? Porque a gente entende que a gente tem que fazer esse trabalho social. Eu sou fruto de um trabalho social, porque parte no meu começo foi no Bugio, no pessoal do nosso clube, professor Sandro, e é algo que, se a gente conseguisse penetrar mais em outras comunidades, são locais que têm bastante futuro e mão de obra para a gente trabalhar. Isso é legal, porque ali você tem um resgate histórico de um clube, digamos assim, tradicional, Sim. né? E ao mesmo tempo você tem uma contribuição para a sociedade atual. Com certeza. E eu acho que o basquete, ou qualquer outro esporte, o basquete porque é o nosso esporte, Sim. eu acho que tem um papel importante. Com certeza. Então, parabéns a Zé pelo projeto aí. Obrigado. Pelo trabalho no Cotiguiba. Então, galera, a gente encerra aqui o primeiro bloco. Corta. Então, galera, a gente encerra aqui o primeiro bloco. Hoje não tá saindo não, viu, Zé? Acho que é a confusão do barulho, né? Foi. Gente, é uma resenha que vocês não sabem o que a confusão... Vai acontecer hoje, hein? Pra que eles não têm ideia. Então, galera, ficamos aqui nesse bloco e voltamos já já. A ideia da iniciação esportiva do basquete aqui no Cotiguiba é justamente essa, né? Fazer com que meninos mais novos iniciem a prática mais cedo, para quando chegar até em campeonatos de base ele ter um pouco mais de experiência com relação ao jogo, né? Essa é a ideia da iniciação do Cotiguiba e é o que a gente está tentando implementar esse ano de 2024. Voltamos aqui, galera, com Zé Lima. Zé, cara é gestor, cara técnico. Quem gosta é minha esposa. É uma confusão, né, Zé? Minha esposa, até queria mandar um abraço, um beijo para ela, porque eu acho que ela tem muita paciência. E hoje ela consegue entender, até porque ela joga, né? Ela joga, tá parada agora, né? Porque teve o bebê, mas já tá retornando. Mas como ela joga, ela acompanhou todo esse meu processo de gestor, de técnico. Ela entende um pouquinho, mas às vezes ela se estressa, mas que é normal. Mas, amor, um beijão. E qual é o mais difícil, Zé? Então, elas são coisas totalmente diferentes, né? Questão da gestão, a gente cuida mais da parte administrativa, né? Da coisa mais detalhada, burocrática, né? Questão de, por exemplo, cuidar das coisas do clube, papelada, matrícula de aluno, cadastros, coisa mais burocrática. Quando você parte para a parte de técnico, aí já é outra coisa totalmente diferente.
E tem uma dificuldade maior quando você ainda é atleta ou ex-atleta recentemente, porque você tem que aprender que uma coisa é quando você joga e uma coisa é quando você treina. Então, muito, às vezes, do início de um treinador ex-jogador é que ele ainda tem alguns vícios de atleta, entendeu? E quando você é técnico, você tem que ter uma postura diferente. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu sou técnico aqui, às vezes eu vejo um treinamento, passo uma jogada para o pessoal e o pessoal não executa. De eu pegar a bola e dizer, é assim, e fazer. Então, esse tipo de coisa você ainda está muito ligado ainda. Você tem a questão das gírias, do jeito de falar, você tem que se adaptar. Hoje eu vejo que eu já consigo, apesar de ainda estar jogando, tem uma diferença de atleta para jogador. Mas, pode falar. Não, eu ia perguntar se você já esteve na situação que você, além de estar jogando, era o técnico. Já, diversas vezes. Inclusive, eu não recomendo. É péssimo. Porque, assim, eu sou o tipo de cara que eu penso assim, se é para fazer uma coisa, que faça bem feito. Então, quando você está em duas funções ao mesmo tempo, você não vai nem fazer uma coisa certa, nem a outra coisa. Porque, por exemplo, você está jogando, então você fica até se questionando durante o jogo. Pô, se eu errar aqui, eu vou errar. Já pensou se você esquece a jogada? Esquece a jogada, sei lá, erra um passe. Aí o cara, pô, você tá me cobrando, você que acabou de errar, entendeu? Então, muito do que acontecia foi como um quebra-galho, mas assim, eu sempre procurei. Hoje, infelizmente, a gente tá nessa situação, porque o torneio de Itabaiana, o treinador que estava com a gente saiu, e aí a gente tinha que se inscrever no torneio. Eu falei, rapaz, eu vou como interino. Mas assim, eu sempre deixo uma pessoa fora, enquanto ele estiver jogando, atleta mesmo, com a incumbência de fazer alteração, de passar alguma orientação. Aí quando eu saio, que eu estou no banco, aí eu assumo realmente, porque realmente não dá. Ou você é uma coisa ou você é outra. Mas como a gente é um pouco teimoso, aí a gente insiste, né? E como atleta, você tentar executar o que o treinador pede, tentar fazer errar o mínimo possível, que eu passo para meus atletas, que quando eu falo assim, cuidem dos seus fundamentos. Então, você tentar treinar, executar o máximo com qualidade. Eu acho que os fundamentos básicos do basquete é passe, arremesso e bandejo. Talvez, dependendo do técnico, a ordem pode se inverter, mas eu acho que você, como atleta, você tem que não comprometer. Se você não estiver em um dia ruim, você tenta compensar em outra. Por exemplo, no ataque minha bola não está caindo, na defesa eu compenso na defesa nesse dia. E na mentalidade do treinador eu sempre falo, todos são 12 jogadores que estão em quadro ou no jogo, todos têm uma contribuição com a equipe. Procurem contribuir com a equipe de qualquer jeito. Então, por exemplo, os 5 que iniciam não quer dizer que são 5 melhores que os demais. Mas todos que forem entrando, contribuindo com o jogo, mesmo que o cara pegue só um rebote, roube uma bola, ele vai estar contribuindo de alguma maneira. Esse dia mesmo, no Sub-17, a gente estava jogando, a gente teve um destaque lá, o menino arrebentou, Davi, acho que fez 17 pontos, arrebentou com o jogo. E aí a gente fez a divulgação, que eu acho que é merecido, né? Quando o atleta se destaca, a gente tem que incentivar, fazer a divulgação. Até porque é um reconhecimento pelo trabalho dele, o treino que ele executou para até chegar lá. E aí eu fiz questão de frisar no grupo dos meninos, olha, Davi foi o MVP, foi o principal jogador, mas se sintam parte desse reconhecimento, se sintam como se fossem vocês os MVPs, porque cada um contribuiu para que ele chegasse lá. Então, se hoje ele é o destaque, foi porque cada um fez um trabalho para que ele se destacasse. Ninguém joga sozinho, né? A gente conversa. Ainda mais esporte coletivo, né? Exatamente. A gente fala muito, né? Conversando isso muito com o Alan, né? Que às vezes você entra no time para fazer função. Sim. Né? Olha, você cada um tem sua função. Exatamente, você vai marcar. E às vezes o cara faz um sacrifício na defesa para que o cara lá na frente brilhe, né? Isso, com certeza. Cada um contribuindo do seu jeito. Hoje a gente vive uma era, que eu não sei se você já ouviu falar, até em outros entrevistados, mas eu vejo muito que a gente vive a era dos highlights, né? Uhum. Então, principalmente com a molecada da base, eles ficam muito focados em
atacar e fazer aqueles lances plásticos, aquela coisa de NBA e tal que você vê. Nossa geração, não sei a sua, mas a minha, a gente veio de uma geração que não tinha internet, não tinha redes sociais, então era tudo muito restrito. Hoje não, como eles têm essa abertura, qualquer um pode ter seu canal, qualquer um pode jogar um lance na rede, então eles ficam muito preocupados em atacar, fazer as jogadas com praticidade e esquece do resto. O basquete não é só isso. Basquete é um contexto, talvez a defesa seja até mais importante que o ataque, como eu sempre falo, cansa na defesa, descansa no ataque. Mas a gente introduzir essa mentalidade é difícil, porque eles são bem resistentes e tem essa questão, tem um celular bom, o cara bota ali no chão, até vai ali no bar industrial, qualquer quadra, aí fica gravando. Erra pra caramba, mas só edita os lances que acerta, né? Então, é uma dificuldade que a gente está tendo. Sem contar outras coisas que a gente, sei lá, talvez outra conversa para você aprofundar, a questão de psicológica, que é muito importante, né? Hoje em dia a gente tem muitos casos de depressão, até em adolescentes. Sim. As pressões que eles sofrem hoje são pressões diferentes. Então, eu via muito assim, por exemplo, tive vários treinadores que gritavam bastante, xingavam a gente. E a gente, às vezes, assimilava isso para o lado positivo. Sim. Utilizava isso como combustível. Se você for utilizar essa metodologia hoje, é prejudicial, porque o atleta ele acaba tendo um efeito reverso. Ele entra em parafuso, ele acha que é uma cobrança pesada, que ele não serve para nada, que ele não serve para o time, não serve para nada, não serve para a vida. Então, é algo que a gente tem que trabalhar também, como eu estou falando como treinador, né? Para ter esse cuidado e um detalhe pode levar tudo a perder. É uma geração um pouco diferente, né? Sim. Eu acho que a rede social, a depender de como seja usada, ela é extremamente prejudicial. Com certeza. Eu falo sempre isso em sala de aula, né? Sim, você é professor, você sabe, deve estar brincadeira, vivenciando isso. Não é brincadeira, não. A rede social é uma coisa maravilhosa, mas aí tem que saber usar. E aí entra o papel da família, né? Sim, com certeza. E aí o problema é que às vezes a família se ausenta e aí Deixa a responsabilidade para os professores. Seja você no esporte ou numa sala de aula. E às vezes nós, professores, também tomamos essa responsabilidade, que não é necessariamente nossa, né? Sim, mas aí por conta da situação... Aí você acaba assumindo. Eu já tive que intervir vários atletas que vieram me procurar em particular, que estavam com problemas. E hoje a gente, por exemplo, a gente consegue ter no clube, a gente tem está formando várias parcerias com profissionais de diversas áreas, da nutrição, psicologia, que é bastante essencial, a gente tem um acompanhamento, o clube entra com a parte, o atleta, dependendo da situação, até integral do atendimento, e, nutrição, psicologia, a gente tem uma assessoria jurídica também, às vezes os pais do aluno têm alguma dificuldade, não tem condição de pagar. São serviços que a gente oferece porque a gente vê o basquete como algo mais amplo do que só mesmo jogar a bola. O fato de jogar. Entendeu? E tem outra coisa, Zé, que às vezes, né, nesse processo educacional, seja através do esporte ou de uma disciplina, nós, professores, que identificamos o problema. Sim. Às vezes não é tão visível para o pai. Ainda tem esse... Veja como é um organismo extremamente complexo. Né? Verdade. Então, não é brincadeira não. Então, é legal. Eu sempre digo, o esporte é uma coisa fundamental para a nossa higiene mental. Com certeza. Esporte e educação tem que andar lado a lado. Lado a lado, né? A gente fica triste que ultimamente o esporte na escola, principalmente, a gente tem uma formação do esporte brasileiro que amplamente escolar. Os clubes, eles entram como meio que um paradoxo lado a lado ali. Mas ao longo do tempo a educação física foi meio que deixada de lado, mas é algo que tem que ser lado a lado com a educação. Aí eu tenho vontade de ver mais escolas públicas aqui do estado brigando no basquete. Como tinha até na minha geração, por exemplo, na minha geração tinha 6, 7 escolas públicas. Tinha o Ateneu, que eu fui aluno, Dom Luciano, Costa e Silva, tinha aqui o Hollenberg, várias escolas que brigavam, quantas vezes eu não chegava a ganhar, porque também a estrutura, colossal a diferença, né? Mas a gente sempre chegava na final, 2 ou 3 vezes a gente chegou na final contra o Arc. A Lucas esteve aqui mesmo e falou da escola lá que o Bravos tem uma relação. E falou também, se não me engano, do Dom Luciano, né? Que são equipes interessantes. Isso. Espero que volte, né? E que voltem mais forte, né? Com certeza. E a gente tem uma geração aí
de ex-atletas, jogadores que se formou em educação física, e a gente tem uma esperança que no futuro já está dando um resultado. A gente tem exemplos aí de Thiago Cerqueira e tal, que vão acabar sendo introduzidos também. A gente tem essa esperança no âmbito público, para que possa fazer trabalhos também na escola pública. Maravilha. E Zé, para a gente fechar esse bloco, Certo. eu queria saber de você quais são os objetivos do Cotiguiba como um todo para esse ano e da equipe principal adulta. Pronto. Você falou um pouco que quer disputar o campeonato da federação, Sim, mas sim. queria que você falasse do clube como um todo, em especial aí do adulto. Pronto. A gente está praticamente no meio do ano, né? Maio e tal. A gente tem um objetivo de finalizar esse torneio de Itabaiana, que foi Deus campeão, né? E o segundo semestre a gente vai jogar o campeonato da federação, e a gente tem a intenção de jogar um campeonato fora, mais próximo aqui em Maceió. Legal. Que aí a gente tem vários, a gente sempre recebe convites, mas a gente vai escolher, porque também a gente tem que se organizar, porque a pessoa trabalha e tal. E nisso também a gente vai fomentar a base. A gente tem um objetivo de fazer uns 2 ou 3 torneios. Hoje o Cotiguiba, com a estrutura que tem, a gente consegue fazer até organizar torneios próprios. Legal. A gente tem um grupo de arbitragem e tal, tem já a organização, o material. Como a gente já organizou agora no começo do ano, um torneio interestadual com o pessoal de Alagoas, o pessoal do Pablo Aranda e do Colégio Madalena Sofia. O pessoal veio agora no mês de fevereiro para março, veio jogar aqui em todas as categorias, do sub-14 ao sub-19, adulto, feminino e masculino. Então a gente tem a intenção também de levar a base para 1 ou 2 torneios fora e talvez organizar, não sei se vai ter Sergipano da federação no segundo semestre, mas se tiver a gente participa. Mas pela assembleia que teve, talvez não tenha só voltado a escolas, foi o que foi combinado. Talvez mude de ideia e tal. Mas no segundo semestre a gente quer viajar pelo menos 1 ou 2 vezes e organizar uns 3 ou 4 torneios, porque a gente precisa dessa molecada jogando. Não é só treino, né? Uhum. E até para incentivar eles a continuar treinando, porque às vezes é natural que tem um ou outro que acaba dispersando e tal, por N motivos. E a dinâmica do jogo é diferente da dinâmica do treino, você precisa estar lá. E eu vou dizer para você, todo santo dia no Instagram a gente recebe convite, o pessoal perguntando, o pessoal quer vir jogar aqui, quer que a gente esteja em disputa. Então a gente vai escolher, porque a gente sabe também que levar uma molecada assim para jogar fora requer uma organização bastante. Tem questão de ônibus, alojamento, a maioria são de menor, então a gente tem que ter um termo de responsabilidade. Tem um cuidado. Cuidado maior. Alguns os pais acompanham, né? Isso já ajuda, porque eu acho que os pais realmente têm que ter esse acompanhamento. A gente tem um grupo dos responsáveis, né? Maravilha. Que a gente passa todas as informações. Então a gente já está no planejamento já para viajar. Já falei, já se programem, já estou conversando com os pais. Mês de setembro, outubro, a gente deve estar viajando para jogar uma competição. Isso com 5 meses de antecedência. Maravilha. A coparticipação dos pais é fundamental. Com certeza. Mas para quem trabalha com a base, né? Até o final de 2024, nosso calendário é esse. Maravilha, Zé. E eu sempre pergunto sobre o basquete feminino. As meninas aí que estão com vocês estão jogando alguma competição? Eu sempre acompanho lá pelo Como você sabe, deve ter uma noção. O feminino é bastante complicado, né? Porque a gente tem poucas equipes. Eu acho que o basquete feminino... Eu vi o professor Marcos, sempre converso com ele, o professor Marcos da UFES. Sim. E inclusive no podcast lá que ele participou do Basquete de AZ, um abraço para a galera do Basquete de AZ, que o feminino talvez seja hoje a modalidade do basquete que talvez tenha mais futuro, mas é o que as pessoas têm menos paciência em investir. Entendi. E hoje, a realidade, por exemplo, basquete masculino de base chove menino, é o que eu sempre falo. Brota assim do chão. Inclusive remanescentes de outros esportes, futsal e tal. E o feminino não. O feminino, por diversos motivos, até pela questão da mulher é diferente, tem questões fisiológicas. A escola, que é o principal meio de formação do basquete feminino, também são poucas escolas que investem. Às vezes a menina não tem o mesmo interesse que o menino. Eu sinto isso porque nos estágios, nos locais que eu fiz estágio, eu senti essa dificuldade.
e hoje são poucas escolas. Então, quando você tem pouca gente na formação, acaba indo pouca gente para o adulto. Entendi. É um funil, né? Digamos que no masculino de 100 meninos, 60 fica. No feminino de 100 meninas, 10 continuam. Aí, por exemplo, aí às vezes a maioria das meninas não atinge uma formação profissional, aí tem outras coisas, faculdade, aí casa, aí tem filho. Hoje o time feminino do Cotiguíba é constituído de meninas que jogaram há 15 anos atrás, no escolar, depois de ter feito a sua vida, se estabilizado, retornaram, sentiram a necessidade, a vontade de praticar o esporte novamente, aí vieram me procurar e a gente conseguiu formar o time. Mas hoje a gente jogou essa competição interestadual, era para ter o da Liga, não teve por conta de falta de equipes. A gente tenta sempre organizar entre as poucas equipes que a gente tem, mas às vezes o calendário não favorece e tal. Apesar de ter uma equipe, uma ressalva, né? Uma equipe na primeira divisão do Jubes, que é o Geonite, né? Sim. Que isso deveria ser muito mais valorizado do que é. Exato. Inclusive as meninas só treinam na véspera do Jubes. Porque o ideal é que elas tivessem um calendário o ano todo, né? Jogando para chegar mesmo, claro, até para disputar título lá em cima. Porque hoje a gente briga para se manter na primeira divisão. E isso é uma dificuldade. Então, a gente espera que no segundo semestre a gente possa disputar mais uma ou duas competições, talvez viajar, mas vai depender muito, é uma coisa muito sazonal, da época, de como vai estar e tal. Só para finalizar a questão do clube, a gente tem uma meta em 2025 de entrar no CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. A gente está com um projeto lá, vai juntar várias modalidades lá do Cotiguíba e tentar entrar, porque a gente acha que é algo fundamental para a base. Hoje eu acho que só aqui em Sergipe só tem o CTC, né? Então a gente espera, estamos trabalhando, porque acaba querendo ou não investimento também financeiro, claro, você tem que pagar mensalidade e tal. E aí a gente tem que saber onde vem esse recurso, mas a gente já entrou em contato com o pessoal lá da direção, o presidente, para fazer esse projeto para 2025 a gente entrar com fé em Deus. Então, galera, estamos aí na torcida, viu, Zé? Vamos lá. Então, fiquem aí que tem mais um bloco aí com o Zé Lima, hein? Vamos lá. Estamos aqui de volta com o Zé Lima. Zé, a galera quer saber um pouco sobre sua história no basquete, como é que você começou. Então, cara, eu tenho uma trajetória longa aí no basquete, né? Eu acho que um dia desse eu estava pensando, pô, quando a gente vai pensar nessas coisas, a gente vê que tá velho, né? Tá com quantos anos, Zé? Tô com 37. 37, Zé. Eu tô com 41, meu amigo. Que isso, Zé? Mas assim, é porque a gente começou novinho, né? E vamos lá. Eu tenho 23 anos de basquete, porque eu comecei em 2001. Eu não sou daqui, sou natural de Teresina, no Piauí, e iniciei jogando lá. Quando eu tinha 14 anos, que eu acho que até comecei tarde, o ideal é que o garoto comece com 10, 11, até menos, por conta da altura. Sempre gostei de futebol, aquela coisa toda. Por conta da altura, meu irmão, passando em uma região lá de Teresina, viu uma quadra que fica até perto do Exército lá, da sede do Exército, viu e procurou o professor e perguntou como é que faz para botar os meninos para treinar. E aí ele pegou e falou, Zé, por que você não vai lá? Aproveita que você... E eu já gostava, né? Basquete já, naquela época, passava na Bandeirantes, aqueles jogos, aquela coisa antiga lá, Luciano do Vale, Álvaro José. Isso, foi minha época. Então, muito que a gente aí começou, da nossa geração, começou a acompanhar foi ali. Então, eu sempre gostei, sou torcedor do Bulls por conta daquela época. Viúvas de Jordan. Exatamente, modinhas, né? A gente teve ainda esse privilégio de ver Jordan já no final, aquela coisa toda. Então, ele me levou lá e eu comecei a jogar nessa equipe que se chamava Doule 3. O nome do professor Bombom, que eu até queria saber se ele estava vivo, alguma coisa. E disputei 2 competições, na época era infanto, a categoria que mudou, né? Que era até 14 anos. Inclusive fui campeão piauiense da categoria jogando pela escola lá, que me colocaram, eu ganhei uma bolsa no final do ano. Sim. E aí, no começo do ano de 2022, eu vim para cá, para Sergipe, com a minha família. Então, eu tenho praticamente sergipano, tenho 22 anos de Sergipe. E aí, os primeiros 6 meses eu não fiquei sem jogar, porque a gente está aquela coisa de adaptação, conhecer a cidade e tal. E aí, no segundo semestre de 2002, eu conheci o professor Sandro.
que aí foi quando foi minha introdução. Nessa época ele ainda estava no iate. Teve uma época que o nosso clube era iate, treinava ali que não tem mais o ginásio, né, na Beira-Mar. E aí eu fiquei acompanhando o professor Sandro até o final do juvenil. Aí depois do iate ele foi para o nosso clube, e aí eu fiquei treinando nosso clube, fiquei jogando pelo clube, nosso clube, as competições, federação e tal. Já no âmbito escolar eu comecei a estudar no Ateneu, então eu fiz meu ensino médio tudo no Ateneu, e no ano de 2005 a gente formou uma equipe para jogar os Jogos da Primavera, que na época era o professor Carlos Alberto, que eu fui presidente da federação. Já estava naquela coisa, meio cansado de se aposentar. Professor, ajude a gente tem uma base boa. Na época o time era bom, era eu, Tiara, tinha o primo de Rafael Gordinho. Era um time bom e nesse time gerou vários frutos. Depois, pós esse time, primeiro ano que a gente jogou, depois de acho que um tempão sem jogar os Jogos da Primavera, a gente chegou na final. Foi contra o AC, como eu falei, a diferença é professor Vinícius, né, aquela coisa toda. E nesses Jogos da Primavera eu me destaquei, acho que foi o Cestinha. A gente chegou na final, ganhei uma bolsa, mas eu já estava saindo, era para ter estudado no AC, mas eu acabei dando a bolsa para o meu irmão. E aí fiquei um tempo afastado. Depois dessa trajetória, minha trajetória de treinador começou em 2007. Porque eu tinha acabado de sair e na época eu tinha entrado na UNIT, de professor de educação física, para fazer o curso, né? E aí eu tinha conversado com a coordenadora lá da escola e perguntei se eu poderia ficar fazendo uma espécie de estágio, não remunerado, e ajudando os meninos que tinham idade para jogar. Foi onde eu acabei treinando time feminino e masculino. Quando ia para as competições, ela ficava no banco, né? E aí, a gente não teve resultados, né, bons, mas pelo menos participamos, e aí eu tive um afastamento do basquete. Acho que de 2007 a 2012 eu fiquei distante do basquete por questões pessoais. E aí de 2012 para cá eu retomei. Montei um projeto chamado Novo Basquete Ateneu, que era justamente pegando essa galera que estudou na escola, aí veio o Maicon, né, Mike do Aquamais, uma galerinha que veio depois de mim. E aí, no início, só quem jogava na equipe era atletas que tinham jogado no Ateneu. Mas aí depois foi abrindo, aí várias gerações, aí entrou Montanha, então o pessoal, a gente fala a marcha já dele. Então, aí a gente, porque assim, ó, aqui em Sergipe, não sei se é a sua opinião, acho que eu já estava falando no início, os times são formados por grupos. Sim, claro. Então, a maioria dessa galera que ia para o Ateneu é porque não se encaixava em nenhum grupo. Inclusive, eu quando retornei, eu não consegui me encaixar. Tentei jogar pela UFES, mas não estudava na época. Tentei jogar com os caras na época, acho que era Caiana, a galera, e aí eu não me encaixava em nenhum, e aí eu falei, vou montar meu próprio time e vou trazer essa galera que fica aí meio que sem saber onde vai jogar, nos babas e tal. E aí passou uma leva de gente, Sapo, galera do Bar Industrial, aí veio essa galera mais nova, Montanha, Elias, pessoal que era ali do Siqueira, Barra América e tal. A gente treinou em diversos locais, treinou no Oratório, treinou no Bar Industrial, no Siqueira mesmo. E aí quando fiquei jogando várias competições, aí entrei na UFES, fiz o curso de História, mas não terminei. Mas aí serviu para eu joguei 2 anos no time da UFES, que foi uma experiência muito boa, porque eu consegui jogar competições a nível nacional e regional. Quem era o técnico na época? O professor Marcos. Então, foi um dos 3 caras que eu me inspiro como treinador. O professor Marcos, Sandro, e um cara que é pouco falado, porque ele ficou um pouco tempo como treinador de basquete. Não tem formação, mas ajudou bastante a gente numa época, que é Jordano. Não sei se você conhece o professor Jordano Mazzoni, que ele é da área mais de TI, mas é da UNIT e tal. Teve uma época do Ateneu que ele treinou a gente. Que é um cara que, como ele não tinha formação, o treinamento dele era totalmente diferente, mas dava certo, entendeu? Abriu uma visão diferente do básico do basquete, de uma coisa mais formal do basquete. Então, depois da UFES, né? Tive essa experiência na UFS, joguei 2 anos, acho que entre 2014 e 2016. Montei um time da fase para jogar. Sempre tentando ser precursor, né, de alguma coisa.
Aí fui estudar na fase, foi um curso de administração que eu fiz. Aí tinha uns atletas lá, Thompson, a galera que estava fazendo educação física, eu juntei, botei para jogar seletiva, aí a gente jogou, quase passamos para jogar o Jubes, ganhamos um jogo, no segundo jogo a gente perdeu e aí no terceiro jogo a UFS ganhou. E aí foram 2 anos de fase montando o time, e aí foi quando do Ateneu a gente foi para o Cotiguiba. Chegou uma época que o Ateneu ficou insustentável, porque estava pesando muito a questão financeira e praticamente eu estava botando as coisas no meu bolso, aquela coisa toda, e aí eu tive que tomar uma decisão. Falei, rapaz, do jeito que está, não tem como. Então a gente tem que procurar algo que nos dê um alicerce. Como eu falei, a questão financeira pesa, né? Pelo menos para se manter. Pelo menos para se manter, ter uma estrutura, porque assim, a maioria dos atletas eram jovens, e há alguns que contribuíam mensalmente, mas aí estava ficando inviável, porque a gente tinha que alugar uma quadra. A gente passou por algumas situações, por exemplo, treinando no bairro industrial à noite, você sabe que ali é uma área esquisita, né? De ter tiroteio, a gente tá jogando aqui, o cara dá uma facada no cara aqui, 3 metros da gente, polícia, a polícia chega, a gente tá treinando parar baculete, essas coisas. Então, a gente sempre procurou, depois dessas experiências negativas, ter sempre um local para treinar, então isso gera custo. E aí muitos não tinham como custear, porque estavam desempregados, aquela coisa toda. Foi quando a gente teve a ideia, na época Bernardo estava com a gente, teve a ideia de procurar um clube e se coligar. E aí a gente teve várias possibilidades, né? Foi no Sergipe, chegou até no Itabaiana, foi num clube que tem aqui na Barra. No Confiança já tinha, os caras já estavam lá no projeto. E aí foi quando a gente ia para o Cotiguiba ali. E no início eles eram bem fechados, né? Resistente, aquela coisa mesmo fechada. E aí a gente foi insistindo, até que a gente conseguiu uma reunião com o presidente. E aí a gente passou, ó, presidente, o que a gente quer é o seguinte, a gente não quer prejudicar o clube. Pelo contrário, a gente quer favorecer e tornar o clube grande novamente na modalidade. Então, a única coisa que a gente quer é o quê? É a estrutura, se eu der o horário para a gente treinar, e autorizar a gente usar o nome do clube. O resto da estrutura, material, bola, camisa, colete, uniforme de jogo, é tudo por conta da gente. E aí foi quando iniciou. E aí, desde então, eu venho jogando pelo Cotiguiba. E até hoje, pretendo jogar mais aí uns 2 anos no adulto. E aí eu vou ficar só Master. Joguei na Bahamas, teve experiência legal na Bahamas. Mas não, chegamos a jogar competição, né? Não cheguei a viajar, mas joguei uma competição aqui. E aí é sempre nessa luta aí como atleta, tentando manter essa história aí e deixar um legado. Eu acho que legado é importante, né? Mesmo que não haja reconhecimento, pra gente, a gente sabe que o reconhecimento próprio é o que mais importa. Eu acho que só o fato de você sensibilizar, possibilitar garotos que não teriam outras oportunidades de praticar o esporte, estar ali, conviver, ter uma ideia de coletividade, ter essa experiência. Né? Eu tiro pro João Vitor, que é quem eu conheço, mesmo ele sendo filho de um cara que joga, que é o cara do basquete, mas o fato dele estar treinando lá com o Igor, o fato de agora ele estar no Cotiguiba, são experiências que vai levar para a vida. Com certeza vai ser para a formação dele enquanto sujeito, né? A gente esquece isso, né? Porque no final das contas todo mundo é amador, né? Com certeza. O melhor do estado e eu. É a mesma coisa. Somos todos amadores. Eu botei eu aí, mas eu não tô tão ruim assim, não. Você está ainda na atividade. É o que eu sempre costumo falar para eles, para os garotos. Olha, mesmo que você não tenha uma continuidade, não chegue a ser profissional, mas construa o seu legado esportivo. Para quando daqui a 20 anos, 15 anos, 30 anos, você olhar ali para trás, vai ter a sua fotinha lá, olha, quando eu joguei lá, fui campeão, sergipano, tava... vai ter o troféu e vai ter sua foto aqui no clube. Eu até brinco que eu não fui campeão de nada, para deixar bem claro. E o pior, né? Tem um lance no campeonato passado que eu fiz uma cesta, fiquei emocionado. Foi mesmo? Minha filha, primeiro jogo, vou ver na súmula, deram a Kaique. Eita! Até hoje eu não tiraram a sua alegria. Tiraram, mas eu me vinguei de Kaique, era quem eu podia bater no barco. Ele subiu, batia e disse, qual foi, professor? Eu disse, porque eu descontei, tiraram meus 2 pontos. Tá vendo? Não teve culpa, mas acabou levando. Não, tem que bater no mais fraco. E já entramos
nervoso aqui, vocês perceberam na hora da resenha. Perceberam que o clima começou. Já mudou. Já mudou o clima na resenha aqui. Olha, galera, voltando a dizer, Zé sabe como foi difícil. Eu tô aqui tenso, que eu fico olhando para ver se o supervisor aqui do prédio diz, termine a gravação que a gente vai começar a quebrar. A obra, que barulho, né? A obra, mas eu agradeço aqui a Petrúcio, que segue nosso canal. Obrigadão. Porque foi muito gentil e o pessoal também da construção que colaborou, né? Colaborou, disse, a gente segura um pouco aí e graças a Deus a gente tá chegando aqui no final da gravação. Zé, vamos falar, que você quer falar de quem na resenha? Quer falar de Montanha. Eu tava aqui esperando, viu, Montanha? Vou botar esse vídeo, vou cortar esse trecho pra botar no grupo. Bota o corte. Quem tava esperando esse momento pra falar de você. Diga aí, Zé. Por que chamou ele de Montanha? Porque ele é alto. Não. Porque a Montanha fica parado lá. Porque o Montanha acho que é um dos caras mais preguiçosos que eu conheço no basquete. Tá vendo que não sou só eu? Meu irmão, ué. Montanha já veio jogar aqui com a gente um babo. Montanha apareça pro babo aqui. Não sei o que aconteceu. Você já é de casa. Não sei o que aconteceu. Montanha. Rapaz, eu dou risada com aquele bicho. Mas Montanha, meu irmão. Ué. A gente fica com a raiva retada dizendo. Quem me falou essa descrição do apelido dele foi Douglas. Douglas Bernardo? Não, Douglas o Neguinho. Rapaz. Viu, Douglas? Obrigado. Até então eu não sabia, eu ficava me questionando. Por que do apelido Montanha? Porque eu achava que era alto, né? Porque o cara... Eu também acho que o cara alto, rapaz. E quem é que mais dá dor de cabeça ali naquele time? Ele, Montanha. Porque assim, ele é um cara, ele é alto, ele é diferenciado para o tamanho dele. Então a gente sempre fala, hoje ele melhorou bastante, posso dizer isso. Porque a gente treina e tal, treina juntos. Mas assim, a gente sempre cobrou dele, desde quando ele era mais novo, por conta da altura, ele ser um cara diferenciado aqui, como é Bira, como é Igor. Então é um cara que tem poucos dele, da posição dele, nesse porte físico, dessa altura. Então ele tem que ser um cara que chega e faz 40 pontos, 30 pontos no jogo. Mas aí ele, com a questão da preguiça, aí ele chegou pra mim, Zé, eu quero ser ala. Olha, você... O cara deixa a mãe. Pelo amor de Deus, você pode ser ala em São Paulo, qualquer outro lugar, mas aqui, mano, você é pivôzão, cincão. Pô, Montanha, você não ajuda, você tá vendo, eu até tá vendo aí, pô? Aí a gente quebra a cabeça com ele, porque chega na hora do jogo, teve um jogo mesmo que ele tomou um tocaço de Bira. Aí ele começou a rir, foi agradecer. Aí a gente ficou assim, depois, irmão, você tomou o toco do cara. Mas pelo menos foi de Bira, porque Bira tem uma coisa que eu gosto muito no jogo de Bira, é que Bira tem um tempo de bola absurdo. Absurdo. E se você vacilar, você toma mesmo. Rapaz, agora se ele tomasse um toco meio, aí você ia ficar revoltado. Com certeza. Agora, Montanha, pelo amor de Deus, né? Mas não tem outro assim que dá dor de cabeça, não. Eu acho que é mais ele mesmo. Só Montanha mesmo. Né? Que bom, né? Pra gente que só tem ele. Pra mim mesmo que só tem ele. Graças a Deus. Zé, meu amigo, chegando aqui ao final, você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Eu queria agradecer. É sempre bom a gente ter projetos assim, que falam de basquete, que valorizam o nosso esporte. Eu fico feliz, grato pelo convite e queria dizer que você continue, porque é muito importante. E são... programas e projetos assim que a gente acaba conhecendo a pessoa, pelo menos um pouco da história da pessoa, né? Às vezes a gente tem noção ali de como o cara é, mas a gente só sabe mesmo assim, numa conversa, numa coisa mais diferenciada. Então, eu espero que esse projeto continue e só cresça e estamos aí abertos aos convites também, se precisar futuramente, para que o nosso esporte sempre esteja em evidência. Então, agradeço o convite e a galera aí conferir nosso programa. Então, Zé, eu também te agradeço, que eu sei que você tem suas ocupações. Eu sempre digo, ninguém tem obrigação de ir em podcast ou ir em programa de YouTube de ninguém. A gente faz porque gosta e as pessoas vêm porque gostam, porque quer falar sobre o esporte, né? Então, eu agradeço a você. Em breve, tá? Você sabe, você agora que é pai também, sabe que é difícil recentemente. Recentemente. Então, em breve eu estarei lá para acompanhar treino, bater um papo com a galera da base. Está convidado já, viu? Agradeço. Fica à vontade, à disposição de qualquer momento ir lá, a gente está de portas abertas. Eu consegui fazer em 3 projetos, que foi o do Bravos, que eu joguei, o de Igor Fonseca e o BDS, Basquete do Siqueira. Isso, lá de Bira. Então, depois daí eu não consegui mais em projeto, mas
estaremos voltando aí, porque a equipe agora está desfalcada, né? Então, Sim. mas é isso aí, galera. A gente se vê. Obrigado e até a próxima. Valeu!